faço isso, certo? Coisa linda não vai ser, né? Mas vai estar lá. Próxima unidade, olha lá, ó. Ok, ó, unidade área, certo? Lembra a área? Lado vezes lado. 10 vezes 10 é quanto? 100. Então tu multiplica ou divide por quanto? Por 100. Então olha para cá, ó. Multiplica por 100 para lá, divide por 100 para cá, certo? Entendido? Vamos passar para a próxima. Unidade de volume, certo? Volume, vamos pensar o volume de um prisma, de um cubo. A vezes, aresta vezes aresta vezes aresta, ok? 10 vezes 10 vezes 10, isso dá quanto? 1000, certo? Então, ó, para lá, multiplica por 1000, para cá, divide por 1000. A parte mais chata que tem é tu só se lembrar do que? Desta ordem, decorar esta ordemzinha. O se ir para lá e para cá, tu te lembra, barbado. Tem que decorar, moçada, tem que saber. Isso vai cair na prova de vocês, ok? Vamos passar. Isso aqui, ó, agrupamentos, tá? Isso é análise combinatória. Então vamos passar todos aqui, tá? Nós temos a... Opa! Podia voltar para mim, por favor? Certo? Aqui. Só um pouquinho que eu passei um adiante. Vamos passar. Isso aqui é importante, pessoal. Vamos lembrar do seguinte. Como é que funciona a brincadeira? Nós temos arranjo e combinação. Quando é que é o arranjo? Quando é que eu uso o arranjo? Lembra? Quando tu combina números, certo? Quando tu for combinar números, isso é arranjo. Quando tu não combina números, isso é tudo combinação. Tudo combinação. Então, se eu quero fazer combinações de números, arranjo. Se eu quero combinar pessoas, cores, etc e tal, o que? Combinação simples, ok? Lembra da formulazinha? Certo? Lembra dessa barbada? Isso pode cair na sua prova. Se cair na tua prova, lembra. Combinei número, arranjo. Combinei pessoas, cores, qualquer outra coisa que fora número, qualquer outra coisa, combinação. Só tem uma forma, uma maneira de combinar o número e não ser um arranjo simples. Quando tiver aquela palavrinha de produto, pessoal, tá? Se eu estou combinando números, eu quero produto de números, produto, isso é combinação. Só tem uma forma de ser combinação números, então, quando tem aquela palavrinha de produtos. Lembra disso, ok? Vamos passar para a próxima. Vamos lá. Só um pouquinho. Tecnologia não é comigo mesmo. Ali, ó, médias. Começamos a geometria, a estatística, ok, pessoal? Média aritmética. Média aritmética é o que tu faz, certo? Por exemplo, tu fez assim, ó. Tu fez 3 provas. Tu soma as 3 provas e divide por 3. Isso é uma média aritmética. Cai na sua prova. Vai estar na sua prova, certo? De cada 10 questões que caíram de estatística na prova, 10, 7 a 8 foi média aritmética, certo? Tem a média geométrica também e tem a média harmônica. Não cai na prova, certo? Não vai cair média aritmética e muito menos a geométrica, só a aritmética, tá? Harmônica e geométrica não cai, a aritmética cai. Perfeito? Vamos passar agora, vamos ver o que temos aqui. Certo? Esta é a fórmula. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos pensar o seguinte, olha, ó. Sabendo-se que a produção leiteira da vaca durante uma semana foi 10, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, certo? Temos uma produção média de semana. O que aconteceu na brincadeira aí? Foi somado a média dos litros, a quantidade de litros, e dividido por quê? Por 7, porque são 7 dias. Dividido tudo dá 14. Essa é a média semanal da brincadeira. Isso cai na prova de vocês, tá? Então, muita atenção. Tá aqui uma questão barbada para vocês. Vai cair na prova de vocês, ok? Todo ano foi cobrado. Esse ano, de novo, vai ser cobrado, tá? Lembra-se, eles podem usar aquela ideia dos mais médicos, aquele programa do governo federal, utilizando uma questão dessas. Vai ter uma questão de matemática com tempo de usado de mais médicos, ok? Certo? Eles usam muito fantástico também para criar sua questão, certo? Vamos lembrar de uma questão, por exemplo, o Ronaldão, certo? A época que o Ronaldão estava tentando emagrecer, caiu naquele ano, caiu questões IMC, tá? Esse programa que o Ronaldão participou era aquele programa que hoje o Fantástico está fazendo de novo, certo? Então, de novo, irá cair questão de quê? De IMC, novamente, já vamos falar sobre isso, tá? Olha lá, ó. Essa é a fórmula básica,
tá? Nós temos o que? Média aritmética ponderada. Como é que é essa brincadeira? É uma média aritmética, só que ponderada. Como é que funciona esse trem aqui? Vamos imaginar comigo aqui, ó, certo? Eu tenho 3 provas. A prova 1 tem peso 2, a prova 2 tem peso 3 e a prova 3 tem peso 5, por exemplo, tá? Eu quero saber que média eu tive. Olha, não vai poder simplesmente somar e dividir por 3, tem que lembrar. Nota 1 tem peso tal, nota 2 tem outro peso, nota 3 tem outro peso, certo? Então tu vai pegar a nota 1, multiplicar pelo peso referente a ela, somar com a nota 2, multiplicar pelo peso referente dela, somar a nota 3, multiplicar pelo peso referente dela. Tudo dividido por quê? Pela soma não total de notas, pela soma dos pesos, tá? Tem que lembrar disso, moçada, ok? Então média ponderada, pessoal, tá lá também, tá? Se tu vê que tem pesos diferentes, média ponderada. Se não tem peso diferente, média aritmética normal, ok? Certo? Então essa é o que? Ou média aritmética simples, cai na estatística, ou média aritmética ponderada. Mas nós temos mais uma brincadeira. Vamos ver o que nós temos agora, certo? Ali, ó, esse é um exemplo, ó. O exemplo de seleção pode ser composto de 3 provas. Olha ali, ó, onde as 2 primeiras têm peso 1 e a terceira tem peso 2, certo? Como é que foi feito? Nota 1, peso 1, multiplicado pelo seu peso. Nota 2, multiplicada pelo seu peso. Nota 3, multiplicada pelo seu peso. Somado tudo, o que? A soma dos pesos. Olha lá, note que não é dividido por 3, é dividido por 4. Por quê? Porque somou peso, moçada. Então tem que lembrar disso no dia da prova. Se cai isso aí, tu nota isso aí, tu sabe que é uma média, ela é ponderada. Abre o olho, Brasil. Vamos passar para a próxima. Outros conceitos importantes também, ó, certo? Vamos passar o que nós temos aqui. Rol é tu fazer uma quê? Pegar uma lista, uma sequência de números e colocar eles ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Onde que isso é importante? Lá naquela mediana lá, moçada, ó. O que é mediana? É aquele valor, aquele termo central que divide 50% para cá e 50% para lá. Então tu tem que fazer o rol da brincadeira, certo? Se tu for dividir ali, ela vai dar mais ou menos a mediana entre os 6 ou 7, ok? Passamos adiante. Outra coisa que eu esqueci, que não coloquei ali, moda, pessoal, certo? Moda. Se tu vai querer anotar aí, moda é aquele valor que mais se repete, tá? Tu tem uma sequência numérica, aí eles pedem qual que é aquela moda da brincadeira. No meio do texto, tu vai se lembrar, moda é aquele valor que mais se repete. Então a moda será aquele número lá que vai estar. Se, por exemplo, se repete 2 números, o 3 e o 4, por exemplo, a moda é bimodal, porque tem o 3 e o 4, não soma, certo? Coloca lá o número, ok? A moda não é somar, muito menos dividir. A moda é mostrar qual que é o valor que mais se repete. Próxima questão, próximo slide, que pode estar na sua prova, né? A probabilidade de um evento. Certo? Olha lá, pessoal, o NA é o que eu quero, que a questão pergunta, certo? E o NU é o espaço amostral, a quantidade de valores. Muita atenção quando tu vai resolver uma questão de biologia, certo? Probabilidade, eu quero 2 filhos homens e uma filha mulher. Qual que é a sua probabilidade? Vamos lembrar como é que a gente faz isso, certo? Se a quantidade de nascer homem ou mulher é 50% para cada um, concorda? Muito bem, se eu quero 3 filhos, vamos fazer assim, ó, bem rápido, cai na prova de biologia, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, isso dá 1/8, certo? Mas só que é o seguinte, tu quer 2 filhos homens e eu quero uma filha mulher, certo? Tu quer combinar valores, ok? Tu vai resolver isso por um anagrama, como é que é anagrama? É um número. Por exemplo, 3 crianças em ordem decrescente, 3 vezes 2 vezes 1, é combinação de valores, ok? Então, se eu quero ter 3 filhos, 2 homens e uma mulher, é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, certo? Sobre quanto? Sobre 8, certo? Ali está dada a dica. Outra coisa, união de eventos. Como é que a gente vai usar a união de eventos? Quando tem aquela lindinha palavrinha lá, ou eu quero isso, ou eu quero aquilo, certo? Na probabilidade, anota aí, o ou quer dizer mais, certo? O e quer dizer o que? Vezes, certo? Se tu vai resolver uma questão de probabilidade, então, tu viu o ou lá, mais, se tu vê o e lá, vezes, certo? Então quando tem o ou, é essa questão aqui, ó, certo? Nota que lá tu tem probabilidade do primeiro evento,
mais probabilidade do segundo evento, menos quem? A intersecção de dois eventos, certo? O que é intersecção? O que eles têm em comum um no outro. Vamos pensar um conjunto A, por exemplo, 1, 2 e 3. O conjunto B, 3, 4 e 5. O que o A e o B têm em comum? O número 3, certo? Então seria uma intersecção. Então tu tem que abrir o olho nisso aí. Tu estudou em casa isso, tu estudou no cursinho, tu estudou no colégio, então tu se lembra disso. Tem que lembrar. Então tu viu o ou A, o que é? União de eventos. Se tu vê o E somente, é o primeiro evento lá em cima, a primeira questão lá em cima, multiplicado, ok? Primeira vezes segunda, e aí vai o que tu quiser, ok? Passamos adiante para a próxima. Vamos lá, tem um problema aqui. Sistemas de equação de grau com 12 cordas. Isso aqui é importante, pessoal. A nossa meta aqui, certo? É saber montar aquela brincadeira que tu está vendo aí. Do x mais y igual a 6 e do x menos y igual a 4. Resolver uma barbada. Saber montar é outra coisa. Tu tem que saber o seguinte, tu tem que ler. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho notas de 5 reais e mais 10 reais. Totalizando as de 5 e as de 10, dá uns 150 reais. Daí somando as duas notas, me dá 300 notas. Então, de 5 e 10, 5x mais 10y igual ao valor que tu tem em dinheiro. Embaixo, x mais y, que tu está somando as duas notas, igual ao total de nota, certo? Por exemplo, eu também tenho uma fazenda. Na minha fazenda eu tenho galinha e eu tenho cavalo. Qual que é a diferença da galinha e do cavalo? Em sistemas, 2x mais 4y. Da onde o 2, da onde o 4? Quantidade de pernas, certo? Então tem sempre alguma coisa que tu consegue diferenciar. Isso vai cair na sua prova, tá? Eles colocam, como eu falei, o Enem é a prova do seu dia a dia, certo? Então isso tu tem que se lembrar. Não é difícil o Enem. O Enem usa muito essa brincadeira aqui. O problema é tu interpretar um texto longo. Esquece as primeiras linhas. Como é que tu resolve a prova de matemática? De baixo para cima, certo? Que logo nas últimas linhas que ele está entregando o que? A questão. Então tu olha as últimas linhas, certo? Com isso tu vai poupar 1 minuto na brincadeira, ok? As primeiras linhas é só para encher o saco, moçada. Vamos passar para a próxima. Sempre é um problema aqui, ok? Aí, ó, grandezas diretamente proporcionais, ok? Isso vai entrar aqui conteúdo, a regra de 3, tá? Tem que lembrar da regra de 3, que ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? Então tu tem que saber diferenciar as suas brincadeiras. Esse conteúdo também está na prova de vocês, tá? Através do conteúdo de regra de 3. Tá bom? Então lembrar da regra de 3 composta, não a simples, pessoal, a composta, tá? Então dá uma estudadinha em casa, dá uma olhadinha na questão da composta, que ali vai estar uma questão do Enem, ou até mais que uma, tá? Razão e proporção. Então razão e proporção, isso é muito importante. Uma questão de razão e proporção é o IMC, certo? Esse vai cair. E quando a gente fala razão, é o resultado de uma divisão. E toda fração é uma divisão, certo? Porque ela possui uma razão. Tem que ter esse conhecimento, ok, moçada? Passamos a próxima, o seguinte, olha lá, ó. Velocidade média. Tem que lembrar, questões de física, né? Velocidade média, espaço sobre tempo, certo? Próxima, densidade do corpo, massa do corpo sobre volume do corpo, tá? Caiu na prova do Enem ano passado, densidade do corpo, certo? Lembrar lá, ok? Densidade demográfica, opa, prova de geografia, certo? Então, que nem eu falei no primeiro, a matemática está em muita prova, ok? Esse conteúdo, pessoal, está em todas as provas que envolvem o raciocínio de cálculo, certo? Então tu vai ver questão de razão e proporção em física, tu vai ver questão de razão e proporção em geografia, certo? Em matemática, em biologia, tá? Então isso tu tem que se lembrar no dia da prova, ok? Passamos adiante, sequências numéricas, pessoal, PA e PG, certo? Quando é que tu sabe que é uma PA e quando é que tu sabe que é uma PG? Tu lê um texto, tu olha que aquilo é uma sequência numérica e daí tu olha que é o que? Estou indo para frente e está somando. Por exemplo, eu sou um pesquisador e a minha pesquisa a cada dia que aumenta, cada dia que passa, aumenta em 1000. Ou seja, 1000,
2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, e aí vai, certo? Isso é uma o quê? Uma progressão aritmética, porque ela trabalha com mais. Agora, minha pesquisa: primeiro dia 1.000, no segundo 2.000, no terceiro 4.000, no quarto 8.000, 16.000, 32.000. Isso é o que? Está dobrando, está multiplicando, certo? Isso é uma progressão geométrica, certo? Então tem que lembrar, quando trabalha com mais ou menos, PA. Quando trabalha com vezes e com dividido, é uma PG, certo? Também está lá na prova, tá? Não como questão de o quê? Determina o 13º número. Não cai isso lá, certo? O que tu tem que saber ler vai ser um texto muito longo. Tu vai ler de baixo para cima, tu vai notar que é uma PA ou uma PG e lembrar do dia da fórmula, certo? Lembra da fórmula, não é difícil. Que fórmula tem que se lembrar, professor? A primeira, certo? Daqui e essa aqui. As de baixo não precisa, certo? Mas essa primeira e aquela ali precisa. Essa tu tem que saber, tá bom? Vamos lá para o próximo. Vamos passar. E aí vai. Agora a gente vai mostrar umas questões relatando tudo isso que eu falei para vocês, ok? Vamos primeiro. Questões dos 8, ó. Olha lá. Por exemplo, olha a barbada essa questão. Olha lá, o mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Galera, sejam obtidas em metros, certo? Olha lá o primeiro, ó, 160 centímetros. Olha o de baixo, 2.300 o quê? Milímetros. Qual foi a dificuldade da barbada aqui? Só transformar em o quê? Em metro de cima e de baixo.